Bom, então vamos dar início aqui à resolução dos exercícios desse trabalho de matemática aqui do 9º ano, né? Para ser entregue no dia 3 de novembro. Bom, trata-se de apenas uma questão, né? Tem uma questão, que é essa atividade aqui, e aí responder esses itens aqui que vão de A até J. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer o que manda aqui o comando geral da questão, e nos vídeos seguintes eu vou aí resolvendo, né, detalhadamente cada um dos itens que temos aqui. Bom, esse trabalho começa pedindo o seguinte: esboce no plano cartesiano abaixo o gráfico das funções y igual a x mais 4 e y igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Bom, então eu tenho que fazer neste plano cartesiano aqui, e aí vocês têm que utilizar esse plano cartesiano, e eu tenho que utilizar esse plano cartesiano para fazer o gráfico dessas duas funções, uma função do primeiro grau, outra função do segundo grau. Antes de eu mostrar como é que farei a construção desses gráficos dessas duas funções, eu vou mostrar para vocês aqui o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano consta de duas retas, né? Essa reta na vertical e essa na horizontal, que se cruzam aqui no ponto 0. Essa reta que está aqui na vertical a gente chama de eixo y, ou eixo das ordenadas. E essa reta que está na horizontal a gente chama de eixo x, ou eixo das abscissas. O plano cartesiano nada mais é do que o cruzamento desses dois eixos orientados, né? Então, é como se fosse assim, por exemplo, o plano do caderno, ou se esse plano fosse uma cidade, né? Ou até a própria Terra. O próprio sistema de localização da Terra foi feito com base no plano cartesiano. Na Terra, quando a gente aprende em geografia, esse eixo, todos os eixos que estão assim, né? De cima para baixo são os meridianos. Esse aqui seria o principal meridiano, o meridiano de Greenwich. Essa aqui seria a linha do Equador. E aí todos os pontos, né, de latitude e longitude, que seriam distâncias desses pontos até o eixo X, que seria no caso o Equador, e o eixo Y, no caso o meridiano de Greenwich, essas distâncias que seriam latitude e longitude. No caso, a latitude seria a distância de qualquer ponto ao eixo do Equador, né? E longitude, distância de qualquer ponto em graus até esse meridiano de Greenwich. Então, o plano cartesiano nada mais é isso, é um sistema ordenado para que a gente localize aqui os pontos dentro desse plano. O plano pode ser o caderno, o plano pode ser o quadro quando a gente está na sala de aula, e aí o plano simplesmente é um eixo para nos orientar na localização de pontos, né? E aí nós temos então aqui o plano cartesiano, que tem esses 4 quadrantes: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O plano cartesiano nada mais é do que isso. É no plano cartesiano que nós construímos os gráficos das funções. Então nós temos aí uma função do primeiro e do segundo grau, e nesse plano cartesiano eu vou construir o gráfico dessas funções. As funções que o exercício me propõe são y igual a x mais 4 e y igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Essa função y igual a x mais 4 é uma função do primeiro grau. Ela é do primeiro grau porque o x, que é a variável que está depois da igualdade aqui, está elevado a 1 invisível, né? E essa função é do segundo grau porque o maior x que está aqui na frente está elevado a 2. Então, o que determina o grau da equação, ou da função, é exatamente o maior grau que x tem, né? Então, aqui, esse x, o maior grau que ele tem é 1. Aqui, o maior grau que x tem nessa função é o 2. Aqui, é claro, tem um x elevado a 1, mas o maior é o 2. Então, essa aqui é uma função do primeiro grau, essa aqui é uma função do segundo grau. Existe função aí de qualquer grau que a gente quiser calcular. Cada tipo de função, daí é um gráfico diferente. No nosso caso aqui, nós estamos limitados às funções do primeiro e do segundo grau. Primeiro e segundo graus, né? Eu vou construir o gráfico no plano cartesiano dessas duas funções com base no sistema de pontos. Então eu vou ter que construir os pontos que vão me levar ao traçado do gráfico. Esse não é o único método de fazer gráficos. Inclusive, o outro método, que eu já fiz em vídeos, vocês podem encontrar na nossa playlist aí. Existem 2 métodos de construção de gráficos. O que eu vou utilizar aqui é a construção por pontos,
Mas existe um outro método, que é um método mais direto, que é utilizando as características da função. Como é que eu quero abordar exatamente as características de cada função? Eu vou fazer o gráfico por pontos. Então nós vamos ter que descobrir os pontos, lançar esses pontos no plano cartesiano e ver o resultado que vai dar. O método de sistema de construção de gráfico por pontos consiste em atribuir valores discricionários para x. O que é valor discricionário? É quando você pega um valor que você quiser e coloca no lugar do x e descobre, com base nesse valor que você deu para x, o valor do y. Né? O que eu recomendo sempre na construção de gráfico por ponto é que você utilize sempre, o que eu recomendo não, né? Que todos os professores devem recomendar, é que você atribua valores para x no sentido de pegar sempre um pouco de número negativo, sempre pegar o zero e um pouco de número positivo. Né? Procure sempre fazer desse jeito. Escolha lá um pouco de números negativos, um pouco de números positivos e o zero. No caso dessa função aqui, eu vou pegar os seguintes valores. Ó. Então, para x, eu vou escolher esses números aqui. Ó. Pode ser quantos você quiser. Eu escolhi esses aqui. Então, olha só. Eu peguei um pouco de números negativos. O zero eu sempre pego, porque o zero está no meio do gráfico. E um pouco de números positivos. É claro que eu peguei esses números aqui por um motivo específico. Né? Eu já sei que esses valores aqui eles me levam a uma melhor percepção do objetivo que eu tenho em relação a esse gráfico. Com o tempo e a experiência, a gente acaba sabendo quais os melhores valores de x escolher. Mas se você, de maneira geral, escolher um pouco de número negativo, sempre o zero, e um pouco de número positivo, você vai ter bons pontos aí para traçar o gráfico da sua função. Então, se eu escolhi, e aí você escolhe os valores para x, eu consigo descobrir os valores de y. Porque os valores de y são os valores que eu der para x mais 4. Então, basta que eu some 4 a cada um desses números aqui. Então, o y deles vai ser igual ao x mais 4. Então, qual que vai ser o y para menos 5? Então, o y vai ser menos 5 mais 4. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Quer dizer que daqui eu tenho um ponto, que é o ponto menos 5 no x, menos 1 no y. Isso aqui é um ponto que eu vou lá no plano cartesiano, vou localizar o lugar que representa essa coordenada de um ponto no plano cartesiano. Eu vou fazer isso com todos eles. Eu não vou copiar tudo aqui de uma vez, senão vai ficar muito grande. Mas é só pegar o número que eu dei para x e colocar 4 nele, por exemplo. Se eu quiser fazer assim, menos 4 mais 4 dá 0. Então aqui eu tenho o ponto, menos 4 e 0. Menos 3 mais 4 dá 1. Então aqui eu tenho o ponto, menos 3 e 1. Menos 2 mais 4 dá 2. Então eu tenho o ponto, menos 2 e 2. E assim sucessivamente. Ó. Menos 1 mais 4 dá 3. 0 mais 4 dá 4. 1 mais 4 dá 5. 2 mais 4 dá 6. 3 mais 4 dá 7. 4 mais 4 dá 8. 5 mais 4 dá 9. 6 mais 4 dá 10. 7 mais 4 dá 11. E 8 mais 4 dá 12. E aqui então eu tenho todos os pontos para eu ligar lá no plano cartesiano. Então vamos anotar aqui os pontos. Ó. Eu gosto de separar sempre por ponto e vírgula. Vocês vão encontrar aí, na maioria das vezes, separado só por vírgula. Eu gosto de colocar ponto e vírgula para que a pessoa não confunda o ponto 2,6, né? X igual a 2, y igual a 6 com 2,6. Mas também não tem problema separar só por vírgula, não. Aqui é só uma preferência pessoal de escrita. Então, tá aqui os meus pontos. Então, são esses pontos aqui que eu vou representar no plano cartesiano. Então, para ninguém esquecer, eu coloquei os valores que eu escolhi para x, um pouco de número negativo, o zero, um pouco de número positivo.
E aí o valor que eu atribuí a x, eu coloquei na função para descobrir o valor do y. E aí então, como o y é igual a x mais 4, e todos esses valores aqui são valores de x, eu só somei 4. Aí observa que, à medida que os números estavam aumentando, ó, que aqui é menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, aqui está aumentando. Os números de y também estão aumentando, isso aqui não é à toa. Né? Isso aqui acontece por um motivo que já vamos observar. Vou fazer a mesma coisa com a função de segundo grau. Né? Y igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Vou atribuir também para x alguns valores discricionários que eu vou escolher. Os que eu vou escolher são um pouco de negativo, eu não preciso ir muito no negativo. Né? Vocês já vão entender por quê. O 0 eu sempre coloco. E aí eu vou pegar mais ou menos aqui também até o 8, porque eu já peguei aqui até o 8. Vamos procurar usar os mesmos pontos, né, que eu tenho nesse e nesse para ver o que é que vai acontecer. Então eu vou escolher ali. Vou escolher até o 9 aqui. Né? Vamos colocar aqui então. Agora a função é y igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Então, para descobrir o valor do y, agora eu tenho que pegar cada um desses valores de x e lançar aqui na função. Né? Então, no caso do menos 1 é assim, ó. É menos 1 ao quadrado, menos 8 vezes menos 1 mais 12. Isso aqui dá menos 1 ao quadrado dá 1. Aqui, sinais iguais dá positivo dá 8. Então, vai ficar 1 mais 8, 9, mais 12, 21. Né? Então, aqui eu teria o ponto menos 1, 21. 21 é um número assim um pouco grande para o gráfico que eu tenho. Talvez não caiba lá. Então, a gente vai ver na hora de fazer o gráfico. E agora eu vou fazer, então, com todos esses aqui. Eu tenho que pegar, então, cada um desses números e colocar no lugar do x na função. Então, vai ser 0 ao quadrado dá 0, menos 8 vezes 0 é 0, mais 12, 12. Então, aqui vai dar 12. Então, nós já temos um ponto aqui, que é o ponto 0 e 12. Colocando 1, fica 1 ao quadrado, menos 8 vezes 1 mais 12. Aí vai ficar 1 menos 8 mais 12, né? Vai ficar mais 5. Então aqui eu já tenho o ponto que vai ser 1 e 5. Vamos fazer com 2. Vai ficar então 2 ao quadrado, menos 2 vezes 8, 16, mais 12, vai dar 0 isso. Então o ponto é 2 e 0. Com 3, vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos 8 vezes 3, 24, mais 12, isso aqui vai dar menos 3. Tentando aqui para não, né, não tentar ficar na mesma linha. Como a minha folha não tem linha, eu tenho medo de ficar torto, então eu tenho que posicionar direitinho. Então aqui vai dar um ponto 3 e menos 3. Agora com 4. 4 ao quadrado é 16, 32. Com 4 vai dar menos 4. Então eu tenho ponto 4, menos 4. Com 5. 5 ao quadrado dá 25, menos 40 mais 12. Vai dar menos 3. Então o ponto é 5 menos 3. Né? X, Y. Com 6. Vamos colocar o 6 aqui. 6 ao quadrado, 36, 6 vezes 8, 48, 48, 36, 12, vai dar 0. Então, eu tenho ponto 6 e 0. Com 7, 49, 56 e 12, vai dar 5. Então, eu tenho ponto 7, 5. Com 8, vai dar 12. Vai ficar 64, 48, 8 vezes 64, 64, 64, 0, 12, 12. E com 9 deve dar 21, e eu já vou dizer para vocês por quê. Aqui vai dar 81, 9 ao quadrado, menos 72 mais 12 dá 21. Então aqui eu tenho 8 e 12, 9 e 21. Como isso aqui é uma função de segundo grau, observe o que está acontecendo. O valor do x ele só aumenta, e aí, quando eu coloquei o menos 1, deu 21. O 9 deu 21. O 0 aqui deu 12. O de baixo aqui deu 12. Observe que os valores aqui de distância são iguais. Ó. Então aqui eu tenho 21, 21, 12, 12, 5, 5, 0, 0, menos 3, menos 3, e esse ponto aqui do meio. Ó. Né? Então o que foi acontecendo com os valores de y? O valor de y começou grande, 21, 12, 5, 0.
Aí diminuiu mais, menos 3, menos 4. Quando chegou no menos 4, aumentou de novo, né? Porque o menos 3 ele é maior que o menos 4. Aí ele só vai aumentando e fica igual ao que já deu antes. Ó. Como você se lembra, a função do segundo grau é uma parábola, que vai descendo, chega uma hora que ela para de descer e começa a subir. Que é isso que está acontecendo aqui. Né? Então aqui eu já tenho todos os pontos da função do primeiro grau, todos os pontos da função do segundo grau. Lembrando, esse aqui não é o único jeito de fazer. Tem outras alternativas para a construção do gráfico. Essa aqui, na minha opinião, é a que é mais segura, assim, sem nenhum conhecimento super acessório sobre a função, mas são conhecimentos que a gente precisa ter, né? Que nós vamos ver nas questões, mas construindo os pontos aqui a gente consegue tranquilamente fazer o gráfico da função. Agora eu vou pegar aqui o plano cartesiano do exercício, que é esse daqui, e nesse plano cartesiano eu vou representar todos esses pontos aqui. Primeiros pontos desta função, que eu vou chamar aqui de função 1, vou chamar de função A. E dessa função aqui que eu vou chamar de função B. Né? E aí vamos ver o que vai acontecer quando construir os gráficos dessa função. Vou pegar esse papel e deixar aqui em cima, e vou trazer aqui o plano cartesiano para a gente construir aqui o gráfico. Vamos baixar aqui um pouco mais. Bom, então o primeiro ponto que eu vou fazer da função do primeiro grau, isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Vamos notar aqui a função do primeiro grau. A função do primeiro grau são aquelas que têm esta fórmula aqui, ó. Essa forma, né? Ax mais b. Então tem o valor do a, que está na frente do x, e o b, que é o valor que não tem x. E a função do segundo grau, que é essa daqui, ela é dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então ele tem um a, um b e o c igual à função do segundo, a fórmula na equação do segundo grau, que a gente já tem tratado aí bastante. Bom, vamos começar aqui. O primeiro ponto vai ser menos 5 menos 1. Lembre-se que o par, isso aqui é uma coordenada. Todos esses pontos aqui eles são coordenadas. Tá? As coordenadas elas têm uma abscissa e tem uma ordenada. A abscissa é o x, a ordenada é o y. Então, esta coordenada menos 5 menos 1, ela me dá um lugar no plano. Então isso aqui é um lugar. Eu tenho que marcar um ponto nesse lugar. O ponto que vai ser menos 5 menos 1. O menos 5 eu procuro no x, o menos 1 eu procuro no y. Então vamos procurar isso aqui no plano cartesiano. Bom, então está aqui o plano cartesiano. Né? Então, novamente, nós temos esse eixo vertical e esse eixo horizontal que se cruzam neste ponto central aqui, que é o zero. Então aqui é o zero, tanto para o x quanto para o y. A partir do zero, quando você vai para a direita, zero para a direita. Né? No nosso plano, no seu plano, que é o caderno, ou no seu plano, que é a tela do celular ou a tela do computador que você está vendo nesse vídeo, quando você vai daqui para a direita, os números estão ficando positivos. Então você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, aumentando até o infinito. Do zero para a esquerda, os números estão ficando menores, são os números negativos. Então 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então aqui são os números negativos de x, aqui são os positivos de x. Do zero para cima, os números estão aumentando. A seta indica que está aumentando. Ou seja, os números aqui são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. E do zero para baixo, no eixo y, você tem os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. O que eu vou fazer agora é localizar ali o ponto menos 5, menos 1. Lembre-se, então, que eu estou aqui na função do primeiro grau e vou localizar todos esses pontos aqui que eu achei fazendo os valores discricionários para x e depois fazendo x mais 4. O primeiro ponto foi menos 5, menos 1. Então eu vou no menos 5 no x e no menos 1 no y. Né? Então, olha só, menos 5 no x está aqui, ó, 0, menos 1. O papel que vocês receberam ele é milimetrado, então já está todas as distâncias aí para vocês. Ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu não vou escrever os números para o gráfico não ficar poluído e eu recomendo vocês que também não escrevam por enquanto. É só você vir aqui e contar. Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então aqui é o menos 5 no x. É esse aqui, ó, menos 5.
Aí você tem que localizar o menos 5 no x e menos 1 no y. Menos 1 no y é para baixo. Menos 1 está aqui, ó, 0, menos 1. E aí você cruza esses dois e dá esse ponto aqui. Ó. Então você vem e marca esse ponto aqui. Esse ponto, esse lugar do plano, é o menos 5 no x, menos 1 no y. Vamos fazer outro. O próximo ponto, ele é o menos 4 e 0. Então, menos 4 e 0. É menos 4 no x e 0 no y. Toda vez que acontecer isso, como aqui é 0 no y, eu tenho um ponto em cima do menos 4 no x, porque o menos 4 aqui é x. Então, vou colocar um ponto no menos 4 no x. Ó. 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui é o menos 4. Então, eu não vou escrever que é o menos 4, mas você sabe que é o menos 4. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tem um ponto ali. O próximo ponto é menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Menos 3 é x, 1 é y. Então, vamos no menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui. E 1 no y. 1 no y é para cima, está aqui. Ó. Então, você junta o menos 3 que está aqui com 1 que está aqui e dá esse ponto nesse lugar aqui. Ó. Não sei se você está notando, mas os pontos aqui já estão começando a ter um certo alinhamento. Né? Vamos para o próximo. Menos 2 e 2. Menos 2 no x e 2 no y. Então, menos 2, 0, menos 1, menos 2. 0, 1, 2. Então, dá esse ponto aqui. Ó. Menos 2 no x e 2 no y. O próximo ponto é menos 1 e 3. Menos 1 no x, que está aqui, e 3 no y. Então, ó, 1, 2, 3. Então, está aqui. Ó. Então, a distância até aqui é 3 e a distância para cá é 1. Né? Então, aqui, ó, menos 1 e 3. O próximo ponto aqui é 0, 4. O próximo é 1 e 5. Então, vamos pegar os dois. Ó, 0 e 4, 1 e 5. 0 e 4 é um ponto em cima do 4 agora no y, porque o 4 aqui é y. Então, vai ser aqui 0 e 4. 1, 2, 3, 4. Então, tem um ponto aqui. O próximo ponto é 1 e 5. 1 no x, 5 no y. Dá um ponto aqui. Ó. Então, observa, cada ponto aqui é um lugar dessa função y igual a x mais 4. Né? O próximo ponto ali é 2 e 6. Ó. Então, é 0, 1, 2 e 6. 6 está para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntamos os dois daqui. Ó. 2 e 6. Próximo ponto, 3 e 7. 0, 1, 2, 3. 6 está aqui, então 7. O próximo ponto é aqui. O próximo ponto é 4 e 8. 0, 1, 2, 3, 4. O 8 é 1 para cima, então está aqui o ponto. Ó. Agora, 5 e 9, 6 e 10. Vamos lá, 5 e 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o 9 está aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No cruzamento dos dois, dá um ponto aqui. Então, esse lugar do plano é a coordenada 5, 9. Você poderia, claro, escrever todos os números, mas não, aí o gráfico ficaria muito poluído. Em determinado momento eu vou escrever aqui os principais números, né? Aí eu tenho agora 6 e 10, 7 e 11. Então, 6 e 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 10 está aqui. Então, tem um ponto aqui, ó. Coordenadas 6 e 10. Próxima coordenada, 7, 11, 8 e 12. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 11 está aqui. E 8 e 12. O 8 está aqui, o 12 está em cima, é esse ponto aqui. Quando eu tenho todos os pontos traçados no plano, eu venho aqui e ligo esses pontos aqui. Ó. A gente liga, passa um traçado em cima deles.
esse traçado aqui que eu fiz é o gráfico da função y. Vou só reforçar os pontos aqui, né? Eu fiz a lápis para caso eu errasse. Então, esse traçado, esta reta que eu construí, é o gráfico da função y igual a x mais 4. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano. E esta reta construída é o que a gente chama de gráfico da primeira função. Então, o gráfico da função do primeiro grau deu essa reta aqui. Você pode observar que todos os pontos dela na representação geométrica, fazer o gráfico é representar geometricamente. Então, pegando essa função x mais 4 e representando-a geometricamente, eu chego neste gráfico aqui, nesta reta. Né? Então, já estão aqui representados todos os pontos. Agora, eu vou fazer no mesmo plano todos os pontos da parábola dessa função do segundo grau aqui. O desenho que tem que sair daí é uma parábola, né? Vamos ver. O primeiro ponto que a gente tem aqui é menos 1 e 21. Só que 21 eu não tenho no gráfico, eu precisaria do 21 no y. E aqui o máximo que eu consegui no desenho foi o quê? Que é 12, 13, 14, 15. Não tem 21. Não tem problema. Eu não represento. Né? Eu passo para o próximo, porque o próximo eu tenho. É 0 e 12. 0 e 12 é um ponto em cima do 12 no y. Então, vamos pegar um ponto lá em cima do 12 no y, olha só. 12 está para cima, né? Positivo. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem um ponto aqui. O segundo ponto é 1 e 5. Então, 1 no x, 5 no y. Vamos lá. 1 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, também está na parábola. É um ponto comum, né? Então, esse ponto aqui vale também. Próximo ponto. Observe, então, que esse ponto aqui, ó, 1 e 5, está nos dois. Ó. 2 e 0. Isso é um ponto em cima do 2 no x, porque o 2 aqui é x. Ó. É sempre na ordem, o par é ordenado. x, y. Como o 2 aqui é no x, então um ponto em cima do 2 no x. Ó. 0, 1, 2. Então, tem um ponto aqui. Próximo ponto, 3 e menos 3. É um ponto, é 3 em x e menos 3 no y. Então, 0, 1, 2, 3. Embaixo agora é 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, é esse ponto aqui. Ó. É 3 e menos 3. Então, observa, aqui está o 3. 0, 1, 2, 3. Aqui é 0. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, está aqui o ponto 3, menos 3. 4, menos 4. Então, 4, 0, 1, 2, 3. 2, 3, 4. Está aqui o 4. Menos 4. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, é esse ponto aqui. Próximo ponto. 5 menos 3. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 está aqui. 0, menos 1, menos 2, menos 3 está aqui. Então, este ponto aqui. O próximo ponto ali é 6 e 0. Ó. 6 e 0. Então, o ponto em cima do 6 no x. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está aqui um ponto. Ponto em cima do eixo. Pode ser ponto em cima do eixo também, né? 7 e 5. 7 no x, 5 no y. Então, aqui já tem o 6. Ó. Então, aqui é 7. Agora 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Positivo foi para cima. Então, um ponto aqui. Ó. Oito e 12. Que é o próximo ponto. Aqui, ó. 8 e 12. Vamos lá no 8 e 12. Aqui já é 6, 7, 8. O 12 está aqui que a gente já tinha marcado, então é esse ponto aqui. Ó. Também, ó. Tá nos dois, tanto na reta quanto na parábola. Aqui, ó. 8, 12, 8, 12. Tá aqui os dois, né? E agora, deixa eu só ajustar aqui, o 9 e 21.
seria 9,21, mas eu não tenho 21, porque o gráfico não cabe 21, não tem problema, eu não vou precisar. Feito isso, agora eu só juntei esses pontos aqui. Ó. Observa que aqui já tem a parábola passando, né? Já tem a parábola passando. Olha só. Ela vai descendo, passa aqui e depois sobe. Ó. Eu vou só fazer aqui, eu não preciso fazer com a régua, mas só para ficar mais ou menos aqui alinhado os pontos. Eu vou passar primeiro o lápis, depois eu passo a caneta, para não ficar muito torto. Não tem problema se ficar torto, não se preocupe com a estética do seu gráfico. O que importa é que a parábola passe em todos os pontos que ela tem que passar. Então, é mais ou menos isso. Ó. Agora eu vou passar a caneta para ficar mais visível. Ela tem que ser curva, né? E simétrica. Aqui eu vou dar só uma ligadinha assim com a régua, só para não ficar muito torto. E aí ela sobe lá infinitamente, né? Então esse desenho aqui, que é a parábola, o nome desse desenho é a parábola, né? Ela desce e sobe, né? E aqui continua. Esse desenho aqui, que faz essa curva, vem descendo e depois chega nesse ponto aqui, ela para de descer e sobe, é o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Então, quando eu peço assim, esboce no plano cartesiano, abaixo, o gráfico das funções y igual a x mais 4 e y igual a x ao quadrado menos 8x mais 12, é isso que eu estou querendo. Eu tenho o plano cartesiano, lancei todos os pontos, encontrei essa reta para a função do primeiro grau, lancei todos os pontos, liguei e obtive esse desenho, esse caminho que se chama parábola para a função do segundo grau. Ok? A partir de agora a gente já vai poder responder todas aquelas outras questões que estão aí na segunda folha. Vamos continuar fazendo isso no próximo vídeo.